Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Sala de Reuniões. Hoje nós estamos inaugurando a segunda temporada do programa e tenho a honra de trazer um convidado muitíssimo especial, Matheus Amaral. Matheus é um cliente nosso na Els já de muitos anos. Eu digo que ele foi nosso cliente e hoje ele é um amigo nosso. Ao longo desses anos nós tivemos a oportunidade de ver a transformação de dois sócios advogados se transformarem em empresários verdadeiramente da área do direito. E o escritório, que era inicialmente instalado em Montes Claros, interior de Minas Gerais, hoje se expandiu. São 7 filiais e também uma outra unidade de negócios voltada ao direito empresarial, com sede em São Paulo e em Minas Gerais. E hoje nós vamos explorar bastante esse advogado diferenciado, esse advogado empresário do direito, que recentemente foi homenageado em Cannes, ao lado de outras personalidades brasileiras, num evento promovido por Forbes apenas. Então, Matheus, eu quero te dar as boas-vindas. Seja realmente muito bem-vindo e fique absolutamente à vontade para conversar aqui, falar sobre os seus escritórios, os seus negócios. Seja realmente muito bem-vindo ao nosso programa Sala de Reuniões. Obrigado, Valdemiro. É um prazer estar aqui e uma honra também estar falando com você, que começamos com uma relação profissional e alguém que eu admiro tanto, que eu tenho hoje, além de um amigo, como um mentor, alguém com quem eu aprendi muito e continuo aprendendo. É um prazer, é uma honra estar aqui falando contigo com a sua audiência. Maravilha, meu amigo. Seja muito bem-vindo. E, como sempre, no nosso programa Sala de Reuniões, diretamente de Portugal, Flávia Cansado. Flávia, seja muito bem-vinda. Uma alegria iniciar essa segunda temporada do Sala de Reuniões aqui contigo. Muito animada para essa segunda temporada e inaugurando com esse episódio tão especial. Enfim, super animada e já ansiosa para esse episódio ir ao ar também, para todas as pessoas poderem participar um pouquinho dessa sala de reuniões, que eu tenho certeza que vai ser muito exclusiva e com bastante conhecimento bem aprofundado de assuntos que são muito importantes e relevantes para quem quer uma advocacia, mais do que advogar, mas desenvolver negócios jurídicos. Perfeito, é isso aí. Então vamos lá, direto, perguntas difíceis, Matheus. Preparado? Preparadíssimo. Vamos nessa. Vamos lá. Então, salas de reuniões, nós costumamos provocar aqui que salas de reuniões são locais em que nós precisamos ter direcionamento. Não se pode entrar numa reunião e sair desta reunião da mesma maneira. Sempre precisamos sair com, no mínimo, um plano de ação a partir dali. Então, partindo desse princípio, para quem está nos assistindo, o que um advogado precisa ter para deixar de ser somente advogado, um profissional liberal, e passar a ser um empresário do direito? E aí eu já puxo também para você contar um pouco disso dentro do teu contexto, da tua jornada, na história do Matheus, enquanto aquele advogado que formou-se lá no final da primeira década dos anos 2000 e avançou, iniciou seu escritório, né, sócio do Felipe, outro amigo muito querido, e como foi essa transformação? Onde houve essa virada de chave, né, do advogado para o empresário? Então, Valdemiro, nós começamos, né, na advocacia, como você bem disse, já há quase 20 anos atrás, e quando nós começamos, o objetivo era muito simples, né, era estabelecer ali uma pequena banca para desenvolver a atividade, advocatícia, atender os clientes, mas eu acredito que algo desde aquele início, que já era um diferencial, era mesmo essa visão empresarial do mundo jurídico. Hoje talvez isso seja um pouco mais comum, mas há 20 anos atrás,
pouco se falava, né, do advogado empreendedor, do advogado gerador de negócios. O que tínhamos normalmente eram advogados atuando como profissionais liberais em pequenos ou médios escritórios, mas de forma normalmente pouco profissional, né? E desde aquele início nós tínhamos essa visão mais empreendedora da advocacia como um negócio. E desde cedo nós começamos a, mais do que ter um escritório de advocacia, ter uma empresa, um negócio jurídico. E assim que nós fomos aumentando, né, nosso portfólio de clientes, nosso portfólio de produtos, e com essa visão empresarial, nós começamos então a desenvolver o nosso negócio jurídico, né? Com a criação de departamentos, com a contratação de outros profissionais que também vieram para agregar, mas não apenas ampliando aquela demanda de atendimento aos clientes, mas sim estruturando um negócio que se olhava e já se pensava há mais de 15 anos atrás em aumento de produtividade, em gestão de pessoas, na área de marketing e vendas, né, que é a sua especialidade. Então, se for para mim citar talvez ali algo de diferente que nós fazíamos já e fazemos há quase 20 anos, eu diria que é isso, essa visão empresarial do negócio advocacia. Maravilha. Flávia, ele tocou num assunto aqui que é a tua especialidade, gestão de pessoas, e eu sempre observei lá no escritório esse cuidado com as pessoas. Vocês sempre, não só com as pessoas do time, mas com as pessoas clientes do escritório. O cuidado, eu lembro, nós, em algumas reuniões nossas de planejamento estratégico, salvo engano, era levar dignidade às pessoas. Não era essa a missão de vocês? Levar dignidade às pessoas por meio da alta performance jurídica. Essa é a nossa missão. Olha só, Flávia, que diferente isso, né? E aí, Flávia, puxando também uma outra área que é muito, muito própria, né, do teu trabalho, que é a questão da cultura organizacional. Quero puxar você para essa conversa, Flávia, justamente neste ponto. Cultura organizacional e gestão de pessoas que, olha, confesso, foram pouquíssimos os escritórios e das centenas pelos quais eu passei, em que eu pude observar um cuidado especial como eles têm lá no Silvio Freitas com essa questão da cultura e das pessoas, sabe? Quero te puxar para essa conversa. Venha junto. Então, você falou que eu estava pensando aqui, porque até o que a gente conversou um pouquinho antes aqui do episódio com o Matheus, e ele foi falando, esses são sinais de uma cultura forte. Quando tem esse tipo de crescimento, ninguém cresce sem uma cultura muito forte, muito sólida. E algo que a gente vem falando, e para a gente, quando a gente tem a oportunidade de estar em uma sala de reuniões com alguém que está trilhando esse caminho. Eu comecei na consultoria há 20 anos atrás, eu sei bem qual que era a mentalidade há 20 anos atrás, e a gente enfrenta essa questão da cultura, porque não é só uma cultura, você tem que criar uma cultura organizacional que, na maioria das vezes, está indo num caminho contrário a uma cultura social, muitas vezes, local, dependendo de onde você se encontra, e para você ter pessoas, porque no final das contas a cultura está muito ligada aos valores. E para que isso para que isso aconteça na prática, no escritório, você precisa ter pessoas que tenham esses valores como valores pessoais, que acreditem nisso também. E aí a minha pergunta é, como é que foi esse trabalho de vocês de conseguir formar esse time? Porque eu acredito, e me diga se vocês fizeram diferente, que eu quero muito saber, mas eu sempre falo que os sócios vão definir a cultura.
Porque o perigo da cultura orgânica entra uma pessoa que pensa de uma forma, entra outra que pensa de outra, você está em um lugar que pensa de outra forma, dependendo do segmento, e essa cultura orgânica, ela não tende a te levar a um crescimento. Foi a época, não é? Hoje não, você precisa estruturar, definir a cultura que vai fazer com que você atinja aquele objetivo que você quer para o seu escritório. E definindo a cultura, você precisa atrair pessoas que têm valores que se conectam com essa cultura. Então, a minha pergunta aqui é como é que vocês fizeram para criar, desenvolver times que... E aí, quando você encontra isso, você desenvolve times que vão fortalecendo essa cultura, mas para isso você teve que ter uma estratégia de negócio, definir essa cultura, definir o perfil de pessoas que você precisava atrair, selecionar para formar esse time alinhado à cultura e criar políticas e práticas internas que tangibilizassem essa cultura, para que essas pessoas percebessem isso realmente para validar a cultura, não é? Isso realmente é algo que a gente vivencia aqui, porque eles têm essas políticas, eles têm essas práticas, eles falam que a qualidade de vida é importante, eles falam que as pessoas são importantes, eles investem nas pessoas, mas isso acontece se vocês têm essas práticas. Então, conta um pouquinho para a gente dos pontos mais importantes, porque como nós estamos numa sala de reuniões e é um conteúdo exclusivo, para mim, assim, é um grande privilégio a gente poder trazê-los aqui, um case tão importante. Então, conta esses pontos principais dessa jornada. Você teve algo? Não, Flávia, não foi bem assim. Primeiro a gente fez outra coisa. Como foi que vocês construíram? Porque isso é muito importante. Uhum. Boa. Muito bom. Excelente. Eu costumo dizer que cultura no nosso negócio não é apenas aquele quadro bonito que a gente coloca lá na parede, né? Com a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores. A gente ter missão, visão, valores bem definidos, ele é fundamental, é o ponto de partida, né? Mas a cultura, ela é muito mais do que isso. Então, nós precisamos estabelecer, né, momentos, marcos, artefatos, programas e fazer isso tudo de forma consistente ao longo do tempo, de forma que nós possamos fazer com que essa cultura ela seja forte o bastante para poder definir aquilo que é permitido, aquilo que se quer e aquilo que não se quer, que não é permitido naquele ambiente. Então, nós temos, por exemplo, alguns valores que são bastante interessantes e que nos levam nessa jornada de crescimento, como, por exemplo, ética profissional, como, por exemplo, aprendizado contínuo. Então, alguém que venha se filiar a essa cultura, ela deve respeitar esses valores. Aqueles valores devem fazer sentido e também fazer parte dos seus valores pessoais e individuais. E se caso não façam, que o sistema seja forte o suficiente para expulsar aquela pessoa. Às vezes sem até a necessidade que nós pessoalmente precisamos fazê-lo. Então, tem uma frase que eu acho ela muito interessante, né? Que a cultura almoça a estratégia no café da manhã. E é verdade. Então, a cultura, ela talvez seja o elemento e o principal fator de sucesso de um negócio. Então, se nós não possuímos, né, esses valores, essa missão muito clara, essa visão de onde nós queremos chegar, conseguir comunicar de forma muito firme, clara para o nosso time, desenvolver esses valores no dia a dia, realmente se torna muito difícil que essa cultura se estabeleça, se fortaleça e seja uma mola propulsora do crescimento de um negócio, como efetivamente vem acontecendo ao longo de muitos anos no nosso negócio, e nós vemos que isso realmente é um diferencial competitivo que nós conseguimos construir. Então, acho que
Eu diria que é isso. Legal. Uma coisa que você mencionou me chama muito a atenção. Alguns empresários, e não só da área do direito, de múltiplas áreas, acreditam que cultura é apenas criar um ambiente legal, um ambiente cool, para que todo mundo possa se sentir bem, né, que haja harmonia, aquela coisa toda. E cultura não necessariamente é isso. Cultura é dizer não quando precisa dizer não, é ser rígido quando precisa ser rígido, não é passar a mão na cabeça, é dar feedback duro quando precisa, né, de que isso seja executado. E normalmente os escritórios, as empresas não estão preparados para esse momento, digamos assim, do confronto. Olha só, nosso código de ética e disciplina rege isso daqui, você está agindo assim, e enquadrar a pessoa, né? Então é um desafio. E nesse sentido, eu já quero, daí agora é uma pergunta daquelas bem difíceis de responder. Onde vocês erraram nesta jornada? A gente erra, mas aonde você identifica que vocês erraram nessa construção da cultura? Acredito que seja justamente isso que você trouxe, Valdemiro. A cultura não é para se ter um local que seja um parque de diversões, né? Não, um ambiente de trabalho não é um parque de diversões. É um local onde se tem desafios, né? Um escritório de advocacia, lidamos com problemas graves dos nossos clientes, então é um ambiente de muita responsabilidade, né? Obviamente que o objetivo é que se tenha um ambiente de trabalho que seja agradável, que seja aprazível, mas que também é com muita responsabilidade e seriedade. Mais especificamente em relação a sua pergunta, não cometemos um erro, não. Cometemos muitos erros, né? Mas eu acho que o importante é a coragem de agir. Eu acho que o mais importante é a coragem de agir, consistência na ação e correção de rota e aprendizado com os erros. Tem um lema que eu tenho para a minha vida, que é uma crença pessoal: se eu estou errando pouco é porque eu estou ousando pouco. E eu gosto de ousar bastante para ter muitos resultados. Então, nunca vejo o erro como sendo algo ruim, mas como sendo algo bom. Porque estou aprendendo, estou desenvolvendo e vamos utilizar o erro como estratégia, né, para novos aprendizados e assim conseguirmos realizar mais e melhor. Mas sem fugir da sua pergunta, então acredito que talvez um momento que nós tenhamos deixado um pouco essa cultura aí para um lado que não foi tão interessante para os negócios, foi um momento que a gente talvez desenvolveu uma cultura um pouco paternalista ali nos nossos negócios. Nós confundimos um pouco, talvez, o desenvolvimento das pessoas, né, com sermos permissivos demais nessa cultura. E isso talvez tenha gerado uma certa acomodação em algumas pessoas que se utilizaram, né, daquele excesso, talvez até, de oportunidades, de estímulos, para não se autorresponsabilizarem pelo seu próprio desenvolvimento. Então, como eu disse anteriormente, né, a gente tem o plano de desenvolvimento individual, funciona de forma excepcional, e várias políticas internas, né, temos a universidade corporativa, tudo isso visando melhorar ainda mais a capacidade de entrega do nosso time, aumento da produtividade e a melhoria contínua, que é um dos nossos valores. Mas foi necessário, em um determinado momento, fazermos essa pequena correção de rota justamente para trazer isso que você disse, que é justamente ter as coisas muito claras, né? Fazer os combinados. Então, estamos no ponto A, precisamos chegar no ponto B com um prazo definido de X meses ou X anos, enfim. E a partir dali, a pessoa também se autorresponsabilizar
por aquele resultado, né? Então, junto com a alta liderança, junto com o setor de recursos humanos, todos aí imbuídos desses objetivos, mas também com essa participação ativa do time, daquele colaborador especificamente. Muito bom. Eu tenho uma frase, assim, também para mim é emblemática, eu erro e vou continuar errando. Mas o que eu não posso ter é compromisso com um erro. De pegar esse aqui é o meu erro de estimação. E ficar com esse negócio abraçado e não vou dar o braço a torcer e vou continuar errando. Eu tenho essa dificuldade, eu sou assim, né? Então, acho que essa capacidade de desenvolvimento e adaptabilidade, ela é essencial para que a gente seja pelo menos um pouquinho melhor a cada dia e cresçamos juntos. Perfeito. Dentro da jornada de vocês foram abrindo filiais do escritório, e como foi esse impacto de crescer o negócio? E o impacto que eu quero trazer aqui é no seguinte sentido: advogados normalmente são muito, de certa maneira, individualistas, no sentido de ninguém produz a peça melhor do que eu, ou passa para um estagiário fazer um pedaço, ele refaz tudo do zero, porque não gostou da forma com que o estagiário fez, ou que um colega mesmo tenha feito. Enfim, tem uma característica típica de advogado, que trabalho individualista, de certa maneira, e também com essa característica de que, do jeito que eu resolvo, ninguém mais resolve, e o meu jeito talvez seja o melhor jeito. Isso é típico, eu vejo isso a todo momento. A partir do momento que você decide crescer a tua estrutura, crescer o teu negócio, abrir filiais, vocês tiveram que, se vocês não tinham essa característica, tiveram que desenvolvê-la. Como foi isso? Como foi essa dor do crescimento? É aí que eu quero chegar. Como foi essa dor do crescimento? E quando vocês decidiram, precisamos ou queremos abrir essas filiais, essas outras unidades de negócio? Uhum. Eu acho que eu começo, assim, compadecendo dessa dor. Acredito que o advogado, nós fomos formados para sermos operadores do direito, para sermos técnicos, né? Então, acho que nada mais natural do que efetivamente, a partir desse papel que nos é dado, vamos dizer assim, durante 5 anos, né, nos bancos da faculdade, nós termos essa vontade de efetivamente colocarmos todo esse conhecimento ali em prática. E era essa a visão, talvez, que a gente teve durante uma parte significativa dessa jornada. Mas chegou um determinado momento que a gente se viu, vamos dizer assim, diante dessa situação, né? Ou vamos abrir mão desse preciosismo, dessa necessidade de sermos o técnico e dominarmos e controlarmos 100% destes processos, ou vamos ter que abrirmos mão deste controle, mas obviamente com processos bem definidos, com estratégias bem definidas para que nós tivéssemos um produto final que fosse de alta qualidade, mas abrindo mão desse controle, vamos dizer assim, individualizado, né? Peça por peça, processo por processo, e para que efetivamente nós consigamos dar os próximos passos, né? Então, hoje, nosso escritório, já atendemos centenas de milhares de clientes, temos mais de 20 mil processos ativos com um índice de ganho de 20% a 30% do que é a média dos outros escritórios. Acima da média. Acima da média. Fantástico. Então, a gente passa do controle individualizado, processo por processo, onde eu sou o técnico, né, e domino aquele conhecimento e estou ali literalmente com a minha assinatura ali, para o domínio do negócio, né, onde nós desenvolvemos um negócio onde a qualidade
ela é fundamental, a qualidade técnica, ela é fundamental, então a minha assinatura está muito mais no negócio do que especificamente no processo, onde eu garanto qualidade a partir do estabelecimento de KPIs, igual acabei de citar aqui, é um número estratégico que nós analisamos de forma recorrente no nosso negócio, é justamente de forma mensal o nosso próprio resultado e de forma anual fazemos uma análise de mercado, em que a gente compara os nossos resultados do nosso negócio com os resultados do negócio, com os resultados do setor, exatamente. E a partir disso, se a gente não tiver ali, vamos colocar, na média superior ao mercado, é insuficiente para a gente. E a gente sempre está num processo de melhoria contínua para que a gente garanta essa qualidade técnica. E a partir do momento em que você muda o ponto de vista e você verifica que a partir dali você consegue ao mesmo tempo obter resultados muito maiores do que quando a gente quer controlar tudo e ao mesmo tempo a gente ainda consegue manter a qualidade, aí essa dor ela vai se esvaindo e a gente consegue seguir em frente. Fantástico. Flávia, fantástico, hein? Sim, e eu queria fazer uma pergunta aqui. É muito claro que existe que vocês chegaram em uma fórmula, mas em uma unidade como sócios e uma visão de que se a gente continuar, como você mencionou, a questão de ser um pouco, né, de quando foram um pouco paternalistas, vocês em algum momento perceberam, se eu tiver essa atitude, eu vou sacrificar o negócio. E sacrificar o negócio sacrifica todos. Então, às vezes, e eu falo muito que desenvolvimento humano, gestão de pessoas, não é dar tapinha nas costas, que as pessoas têm essa impressão, né? Que é ser legal, justamente isso que a gente falou um pouquinho aqui. E que é só sobre um ambiente. E não adianta eu ter um ambiente, às vezes um ambiente físico, que é muito interessante, nessas pessoas têm um formato de trabalho que elas nem usufruem daquilo. E aí é pior do que se não tivesse. Mas a minha pergunta é mais voltada para essa parte da sociedade. Eu queria que você contasse para a gente, uma coisa que a gente sempre fala é sobre a coragem e a maturidade para ter conversas difíceis. Conta para a gente algumas, né, quais foram algumas conversas difíceis que vocês precisaram ter, seja entre sócios, seja com gestores ou mesmo com a equipe, a partir do momento que vocês perceberam, assim, não podemos sacrificar o negócio, porque o negócio também impacta em várias vidas, em várias pessoas, em várias famílias que vivem desse negócio. Mas quais foram, e aqui é no sentido de incentivar, porque a gente percebe, principalmente quando eu acompanho o Valdemiro em alguns clientes, e na parte societária sempre tem a questão das conversas difíceis, e por incrível que pareça, muito... As pessoas ainda têm muita dificuldade de sentar ali na cadeira como sócio, de assumir um papel, de assumir uma postura, porque, e aí, para deixar claro que tem bônus, mas tem ônus, e eu vejo que as pessoas, elas olham muito para os bônus, e elas parece que não entendem quais são os ônus, que é como, por exemplo, quando você começa porque você gosta de uma área, e você advoga, você é muito bom, em determinado momento você fala, eu tenho um negócio para gerir e como sócio eu não posso ficar aqui só peticionando naquilo que eu gosto, só desenvolvendo algo que eu gosto de fazer operacionalmente, porque eu tenho compromisso com o negócio, eu tenho compromisso com os meus sócios. Então, conta para a gente um pouquinho quais são alguns temas, algumas conversas difíceis, seja entre sócios, entre gestores, entre equipe, que vocês perceberam ao longo do caminho, que vocês precisavam ter e que vocês tiveram coragem e que, claro, essa persistência, essa continuidade levou vocês aonde vocês chegaram e vai levar cada vez mais, né, vai levar um crescimento cada vez maior. Mas conta um pouquinho quais foram essas conversas difíceis para dar uma encorajada e uma inspirada também em outros sócios e gestores. Sim. Eu acho que talvez, Valdemiro e Flávia,
este seja um dos pontos mais desafiadores que eu vejo, não só nos sócios, tá? Mas nos líderes também. Porque a partir do momento, né, que nossos negócios foram se desenvolvendo, nós fomos tendo que formar novos líderes, né? Então ali temos os líderes de primeiro grau, os gerentes, líderes de segundo grau, os diretores, os líderes estratégicos, e temos hoje outros negócios também em que temos também pessoas na liderança desses negócios, e realmente um ponto que é um desafio muito grande para os líderes é justamente ter essas conversas difíceis. Normalmente as pessoas tendem a adiar essas conversas, não resolver os problemas justamente para não enfrentá-los de frente, e isso acaba minando o negócio. Vai impedindo o crescimento, vai impedindo a melhoria de processos. Gera uma cultura própria, né? Gera uma cultura mesmo de ineficiência e de baixo desempenho a partir da dificuldade de realizar essas conversas difíceis. E eu, como acho que a maioria dos líderes, tinha essa dificuldade muito grande. E devo, Valdemiro, aproveitando aqui já para fazer um reconhecimento público, né, quando você passou lá pelo Silvio Freitas, né, há quase 7 anos atrás, tínhamos várias dessas conversas difíceis ali no cantinho, né? Não, deixa isso aqui para depois, essa aqui para depois, essa aqui para depois. E você foi uma pessoa que nos trouxe essa visão. Não trouxe essa visão diferenciada, não. É preciso enfrentar com coragem, enfrentar, né, de frente esses desafios para que a gente resolva efetivamente todos esses problemas que às vezes estão impedindo os nossos negócios de evoluir e ter resultados melhores, né? Então, eu acho que boa parte dos desafios que eu vejo os gestores, os líderes hoje tendo esses mesmos desafios, dizem respeito principalmente a pessoas, né? Às vezes pessoas que estão de forma consistente, sendo ineficientes, improdutivas em suas funções. Então, falta às vezes um feedback sincero, né? Um feedback construtivo, ou quem sabe se efetivamente aquela pessoa não tem tanta fit para aquela determinada função, um desligamento, né? Também muitas vezes é necessário, imprescindível também que seja feito justamente pensando que acima de tudo está o negócio. Eu costumo dizer nas empresas que eu atuo, nos escritórios, nas outras empresas também, que ninguém está acima do negócio, nem eu, nem os sócios. Então, eu acho que acima de tudo, o negócio, a partir do momento que, né, nós sócios criamos este negócio, ele passa a ter vida própria, né? Ele é responsável por dezenas, por centenas de famílias, não apenas de colaboradores. Então, existe uma responsabilidade muito grande para com esse negócio. Até mesmo porque nós não podemos pensar só na nossa existência, temos que pensar no futuro, no legado que queremos deixar, no valor social também que o negócio ele efetivamente contribui para a sociedade. Então, hoje, este é o meu, vamos dizer assim, o que roda aqui no meu mindset quando eu tenho que ir para essas conversas difíceis. Então, vamos dizer assim, elas se tornaram um pouco mais naturais, um pouco mais fáceis, justamente por causa disso. Por causa que eu sempre foco nessa responsabilidade que nós devemos ter com o negócio, que nós devemos ter com todas aquelas famílias, todos os nossos clientes internos e os nossos clientes externos que precisam da geração de valor daquele negócio. Então, um determinado ponto que precisa ser ajustado, né, seja a respeito de um processo, seja a respeito de um setor, seja a respeito de qualquer coisa do negócio, ele se torna relativamente
pequeno quando nós olhamos toda essa importância que é nós continuarmos desenvolvendo o negócio para que ele prospere, para que ele desenvolva e para que ele cumpra o seu fim social, qual foi concebido. Perfeito. Hoje vocês não advogam, você e o Felipe não advogam mais, né? Não estão lá no operacional peticionando porque vocês subiram na pirâmide hierárquica, digamos assim, saíram. Por algum momento vocês estiveram sim lá no operacional, como sócios do negócio, mas também como advogados, exercendo a profissão. Em dado momento vocês foram subindo, né? E, como você bem disse, criando as outras lideranças. Hoje vocês estão apenas no Conselho de Sócios e conta um pouco como foi essa decisão também de parar de advogar e subir para a mesa do Conselho. E explica um pouquinho também sobre como foi. Hoje vocês têm um CEO, né, dentro do escritório. Isso. Explica um pouquinho dessa estrutura organizacional, aproveita e conta um pouco sobre isso. Então, hoje, na verdade, nós temos até uma estrutura superior do que o Conselho de Sócios, que é o nosso grupo. Hoje nós já somos um grupo de empresas que é o guarda-chuva maior, vamos dizer assim, de todos esses negócios, inclusive dos escritórios de advocacia. Então, nós fazemos parte do Conselho de Sócios do grupo de empresas e não estamos diretamente ligados de forma operacional a nenhum dos negócios. Então essa, vamos dizer, é a estrutura que nós temos hoje. Cada negócio tem o seu líder, né? O seu diretor executivo ou CEO, dependendo da estrutura interna de cada negócio. Mas essa estrutura, ela não surgiu assim, né? Isso foi fruto de um desenvolvimento de vários e vários anos. Como você disse, antes a gente, né, vamos lá atrás, estávamos no operacional do dia a dia da advocacia, então eu costumo brincar, né? Era o empresário, né? Então, onde você faz o financeiro, faz a parte comercial, faz a parte operacional, técnica, mas como eu disse, desde lá de trás nós já tínhamos essa visão empresarial da advocacia e começamos a departamentalizar, vamos dizer assim, criar essas estruturas pensando mesmo na advocacia como um negócio. Então, como exemplo, nós temos no Silvio Freitas Advogados, que é o nosso negócio mais antigo e vamos dizer assim, talvez tenha uma estrutura mais completa. Hoje nós temos 2 executivos, seguindo mais ou menos o mesmo padrão que nós tínhamos quando eu e o meu sócio, que somos 2 sócios também, que pega mais a parte do operacional do negócio, né? Que pega a parte de controladoria jurídica, diretoria jurídica, que são as diretorias que nós temos, e um outro CEO, um outro executivo, que pega, a gente chama de executivo de crescimento, que aí nós temos tanto a parte marketing, quanto a parte também de desenvolvimento de novos negócios. A administração mesmo. Isso, exatamente. Também temos a parte administrativa, recursos humanos, diretoria de recursos humanos, diretoria financeira e administrativa. E ali a gente criou toda essa estrutura justamente para dar suporte a todo esse time, toda essa gama de clientes aí que nós temos que atender. Mas, continuando neste progresso aí, então, a partir do momento que nós fomos criando essas estruturas, né, chegou um determinado momento que nós tivemos que fazer essa virada. Opa, aqui não vai dar mais. A partir daqui, vou ter que sair do atendimento mesmo técnico, jurídico, da parte de petições para poder gerir o negócio. E a gente fez isso de forma gradual, né? Somos 2 sócios, eu fiz primeiro essa transição
E a gente viu que era possível, ninguém morreu, porque às vezes o medo, né? Esses dias eu estava relendo o livro lá do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, e ele fala lá que o único medo, que o único desafio real mesmo que existe é o medo, né? É o medo de tudo, o medo da ruína, o medo da morte, enfim. E normalmente o que nos impede de tomar as decisões é justamente esse medo. E sendo bem sincero, existia um medo grande ali. Será que isso vai funcionar? Será que o escritório os clientes vão aceitar que outros profissionais os atendam, que não eu? Afinal de contas, eu sou tão bom, sou tão competente. Isso mesmo. Será possível? Será que nós não vamos perder clientes? E ali como a gente tinha essa possibilidade, né? Tínhamos essa estrutura societária ali de 2 sócios, a gente primeiro eu fiz essa mudança, vi que continuamos atendendo os clientes e ao mesmo tempo podemos dedicar a gerir mais o negócio em si. Isso cria novas possibilidades de crescimento, de aumento de eficiência. E, posteriormente, o Felipe, meu sócio, fez também essa transição para a gestão. E, ainda mais à frente, nós mudamos também, saímos da parte operacional do negócio, ficamos apenas no conselho de sócios, mas ainda temos a função, enquanto sócios, de realizarmos o planejamento estratégico, né? Fica sob a nossa responsabilidade, junto com o time estratégico, os executivos e diretores também. Então, anualmente, nós fazemos esse planejamento de curto e médio prazo, para 1 e 3 anos. Então, a gente faz o planejamento anual, revisa o planejamento dos 3 anos seguintes, e isso possibilita que a gente permaneça conectado com o negócio. No dia a dia também fazemos questão de estarmos presentes ali junto ao time, né? Realizar algum tipo de atividade com um advogado associado, estar presente num setor operacional, e fazemos mentorias também com os executivos, né? Justamente com esse objetivo de passarmos esses pontos do que nós acreditamos, do que nós sabemos, do que é o cerne do nosso negócio e da nossa cultura, para que o nosso DNA continue ali firme e forte também no negócio. Perfeito. Cultura é o dono que imprime, né? Não adianta, é isso aí. Flávia, tem alguma questão, alguma pergunta para... Aproveita, porque olha, esse nível de maturidade aqui é difícil de encontrar, né? Sim. Eu queria que ele compartilhasse um pouquinho. Tiveram alguns pontos aqui que eu achei tão interessantes, porque conseguir fazer isso foi por causa da cultura também. Ter uma cultura forte o suficiente. E um pouco do que eu vou perguntar, ele respondeu aqui, porque ele falou do planejamento, ele falou desses momentos que ele tem com a equipe. Mas eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente. E aí eu vou bem ali dentro dos pontos mesmo de sucesso, que é sobre a dinâmica de vocês quando vocês identificam um novo negócio. Então, qual que é a dinâmica? Como que vocês conduzem para tomar uma decisão, para analisar a viabilidade do negócio, a partir do momento que analisa a viabilidade, para que consiga ter ações, porque vocês já têm várias coisas acontecendo, então identifica uma outra oportunidade. Como que é essa dinâmica de identificar a oportunidade? E eu estou perguntando também, porque o Valdemiro é um tipo de pessoa que a gente pode fazer reunião sobre qualquer assunto, sempre vai ter um assunto de algum negócio na reunião, não tem jeito, é incrível. A gente pode sentar para conversar sobre um ponto específico de algum trabalho que a gente está fazendo junto. Eu não sei o que acontece, que daqui a pouco, Valdemiro, a gente está conversando e a gente está falando sobre algum produto novo, sobre algum serviço novo, que às vezes até passa na frente de alguns que já estão ali na fila. Então, lógico, eu sei que é essa visão dele, e qualquer coisa que a gente começa a conversar, no dia seguinte ele já me mandou um desenho
do negócio. Mas isso é muito bom, porque é sempre muito... E o Sala de Reuniões, ele veio também por causa disso, por ter tantas reuniões que a gente parou e pensou, por que a gente não traz isso para as pessoas, não torna isso acessível? E aí eu queria que você tornasse um pouco acessível também dessa dinâmica de vocês. Como que é essa dinâmica? Quando vocês identificam, tem algum sócio que acaba sendo aquele sócio Valdemiro, que sempre está olhando com uma visão muito assim lá à frente, e os outros têm essa complementariedade. Então, conta um pouquinho dessa dinâmica de vocês de visualizar e de desenvolver novos negócios. Pergunta interessantíssima. Agora, um ponto de partida que também veio com essa maturidade foi justamente a gente perceber que tão ou mais importante do que o negócio, do que o novo produto, do que a nova área, são as pessoas que estarão envolvidas nesse projeto. A execução, né? A execução, exatamente. Então, qual que é o nível de fit cultural dessa pessoa comigo, que vou ser sócio desse negócio? Com o negócio, se já é um negócio que já está posto, qual que é o fit cultural dessa pessoa com este negócio? Né? Que tanto que o relacionamento com essa pessoa, ela é um relacionamento produtivo, quais são os seus valores, né? É uma pessoa ética, qual a sua bagagem, também experiência de vida, suas habilidades, seu potencial. Eu acho que esse é um ponto de partida que muitas vezes nós pensamos muito no negócio, pensamos muito no produto, mas não pensamos em quem é que vai fazer acontecer no dia a dia. Porque fazer com que um negócio seja um negócio de sucesso, gere valor para as pessoas é um grande desafio. Não é simples, não é fácil, né? É preciso muita dedicação. Então, antes de tudo, eu acho que as pessoas com as quais nós nos associamos, seja uma sociedade empresária, seja um colaborador que está chegando para poder contribuir ou participar de um negócio que já está em funcionamento, isso é fundamental para que nós consigamos ter sucesso. E a partir disso, tem esse bichinho aí, né Valdemiro? Bichinho do empreendedorismo. Do empreendedorismo, que às vezes essa inquietude, né? Em relação a conseguir ver ali uma oportunidade, né, de gerar valor para as pessoas, de fazer diferente algo que já está sendo feito, de conseguir ter um aumento de produtividade, de conseguir realmente... É um propósito. Minha missão de vida, ela tem muito de levar desenvolvimento para as pessoas, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista profissional, pessoal, e isso gera, eu acho que o empreendedorismo é isso, né? Na sua essência, a origem da palavra empreender vem do francês, que é entreprendre, que seria tomar para si. Então, eu acho que essa atitude, essa ação do empreendedor de tomar para si e ter essa possibilidade de gerar transformação no mundo, nas pessoas, isso para mim é muito gratificante, e é a partir de uma sociedade também, que foi outro ponto que você perguntou, em que nós temos essa complementariedade, né, em que um às vezes está mais voltado para essa visão negocial, o outro tem uma capacidade também de planejamento muito boa, e a partir dessa soma de energias, de esforços, nós conseguimos então realizar toda essa transformação e gerar todo esse resultado no mundo. Isso é muito bom, isso é muito gratificante para mim. Eu acho que é isso que me move. Fantástico. Hoje vocês têm quantas empresas no grupo, Matheus?
Lembra de cabeça? 9 e a 10ª está no forno. Tá vindo. Boa, muito bom. Eu quero puxar agora um assunto que é de fora da advocacia, justamente para provocar um pouco desse mindset que vocês desenvolveram, que é pensar fora da caixa, literalmente, né? Hoje vocês têm um grupo aí com 9, quase 10 empresas, e acaba que essas empresas, de alguma maneira, convergem para a origem, convergem para a advocacia, né? Que é a origem de vocês. E uma outra coisa curiosa, para quem está nos assistindo, nenhum dos dois, nem o Felipe nem o Matheus, tem pais advogados, né? Não. Não vieram de família jurídica, Não né? viemos, realmente... E começaram do zero, Começamos do zero na advocacia, é isso aí. Joia. Então, traz um pouco para nós essa perspectiva, essa inteligência de negócios que vocês desenvolveram, porque é isso mesmo, porque vocês conseguiram identificar oportunidades de negócio fora do direito, absolutamente fora do direito. E eu lembro que vocês também, em algum momento histórico aí, vocês também identificaram uma questão que era a multidisciplinaridade dentro do escritório de vocês, né? O escritório, eu lembro que vocês haviam contratado uma médica, salvo engano, para acompanhar os clientes na perícia. Então, olha só, olha só, Flávia, que vanguardista isso. O escritório de advocacia contratou um médico para ajudar na questão das perícias, né? Então, essa visão multidisciplinar e, da mesma forma, extrapolando dos muros do escritório para os outros negócios que vocês empreenderam, essa visão de, ainda que esteja fora do jurídico, ela se conecta e converge para o jurídico. De onde é que surgiu isso? Então, Valdemiro, eu acho que vai muito dessa visão, vamos dizer assim, sistêmica do negócio, né? Então, eu acho que nós nos afastarmos um pouco lá daquela origem, né? Deixarmos o vademecum. Vamos deixar o vademecum um pouquinho aqui do lado e vamos pensar marketing, vamos pegar Philip Kotler aqui, né, pegando que é da sua área de formação, vamos pensar também o que os grandes CEOs estão fazendo, estão pensando, né, um Jack Welch da vida, vamos trazer ele para a mesa também, porque quando a gente traz todas essas possibilidades, nós não nos prendemos apenas ao universo do direito. Eu acho que o universo do direito é o ponto de partida e o ponto de convergência, mas ele não pode ser também o único ponto. Um ponto de vista é a vista de um ponto, mas vamos ter vários pontos de vista. Esse exemplo que você trouxe aí da médica, e a gente não faz só com o médico, a gente faz também com outros profissionais que podem trazer essa inteligência para dentro do processo e gerar mais valor, né? Mas esse caso é um caso interessante que a gente já faz isso há mais de 10 anos. Né? Então, nós citamos aqui esses resultados acima da média do mercado. Mas por quê? Né? Então, porque vocês fazem coisas diferentes do mercado. Exatamente, porque faz coisas diferentes do mercado. Então, nós percebemos, por exemplo, que a partir do momento em que, meu cliente tem dificuldade na produção da prova técnica, no momento da perícia, como eu posso influenciar para que eu consiga ter um resultado melhor? Né? A gente poderia simplesmente focar e pensar estritamente do ponto de vista jurídico, né? Ou talvez, quem sabe, só falar assim, vamos solicitar para esse cliente um laudo melhor, vamos solicitar para esse cliente conseguir um assistente técnico, pagar um perito para acompanhá-lo, mas essa talvez fosse uma solução simplista demais, e que efetivamente teria pouca efetividade. Então, se por um lado a gente tem essa visão mais ampla, de outro nós também temos que ter a capacidade e a coragem para
gerar a realização daquele processo. Não, vamos fazer diferente, vamos contratar aqui, a gente inclui isso no nosso custo e o cliente, vamos ter para 100% dos nossos clientes, ou muito próximo disso, vão ser atendidos, nós vamos conseguir, a partir do ganho de produtividade, o ganho de escala, porque passa a ser um diferencial competitivo, né? E é interessante que isso se tornou um diferencial competitivo no nosso escritório lá atrás e continua sendo um diferencial competitivo, porque a maioria dos escritórios não adota uma solução como essa. Então, um diferencial competitivo e que se mantém ainda ao longo do tempo, que faz com que meu escritório seja mais atrativo quando comparado aos demais escritórios. Então, a partir disso e dessa capacidade de realização, a gente vai conectando esses pontos e consegue gerar algo que realmente consiga impactar de uma forma diferente o mercado. E se eu impacto, soluciono o problema de uma forma diferente, uma forma melhor do que o meu concorrente, do que o mercado está solucionando, naturalmente acaba que nós conseguimos, vamos dizer assim, alcançar uma parcela maior do mercado, né? Então a gente começa a verificar que esse tipo de raciocínio, ele é produtivo para o negócio e a gente começa a aplicar isso, vamos dizer assim, de forma mais recorrente nos negócios e gerar mais resultados, e a partir disso, esse mesmo raciocínio, a gente vai levando também para outros negócios ali também, como você disse, que a gente consegue gerar também sinergia com a advocacia. Então, nós temos... Hoje, você disse, o Silvio Freitas, que é um escritório voltado eminentemente para o atendimento de pessoas físicas. Então, lá nós estamos trabalhando com direito previdenciário, direito do consumidor, direito trabalhista para empregados. E temos um outro escritório de advocacia, que é o ASF, Advocacia de Negócios, onde nós levamos essa visão empreendedora também para a advocacia empresarial. Então, como que eu, enquanto escritório de advocacia empresarial, posso gerar valor para o negócio do meu cliente? E não apenas o direito ser um peso, né? Mais uma fonte de custo, mais uma fonte de geração de valor para o meu negócio. Como que eu consigo agir de forma proativa, atender o meu cliente de forma proativa e não apenas quando... já tivemos o problema ali. É um serviço que nós oferecemos, que também é um diferencial competitivo do nossa advocacia empresarial, o board estratégico. Então, vamos levar estratégia e inteligência jurídica para os nossos clientes. Fantástico. Quais escritórios de advocacia empresarial estão fazendo isso? E a partir disso, eu consigo também gerar mais valor para o meu cliente. É um diferencial competitivo que faz com que a gente consiga se diferenciar no mercado. Perfeito. E para fazer esse board estratégico, você precisa entender de negócios, né? Precisa entender de negócio, precisa entender de estratégia, de gestão empresarial. E aí também a gente foi se aperfeiçoando, vamos dizer assim, ao longo do tempo, porque nada acontece, claro, né, da noite para o dia. Mas hoje, eu particularmente tenho 6 pós-graduações, 3 na área jurídica, 3 na área de gestão empresarial, gestão de pessoas, e dezenas de formações complementares também, justamente para que nós tenhamos essa capacidade de tanto utilizar isso dentro dos nossos negócios, quanto também levar isso como um produto para os nossos clientes. Fantástico. Flávia, algo mais por aí? Tá riquíssima essa conversa, hein? Nossa, eu fico aqui na minha cabeça, já fica um ponto tão interessante, e é tão gostoso ouvir, tá tão gostoso ouvir o Matheus contando, porque vai validando tantas coisas que a gente fala, não é? E que a gente sabe, e a gente precisa também ser muito sincero, que não é comum. Eu não sei quanto o Matheus tem noção, porque eu sei que ele está trilhando o caminho dele,
mas que ainda não é comum na advocacia essa visão que vocês têm. Com certeza sabe pela diferenciação que vocês têm, pelo quanto vocês têm se diferenciado. E aí, o que eu queria que você contasse um pouco aqui para a gente? Porque é muito claro que vocês pensam no negócio do cliente. Aquela frase, mais do que foco no cliente, é o foco no negócio do cliente. Então, esse entendimento de gestão, vocês aplicam internamente e vocês aplicam com o cliente de vocês. Então, vocês efetivamente impactam no negócio do cliente de vocês. Conta pra gente quais são alguns processos internos, enfim, ou algumas práticas, ou, enfim, o que vocês fazem que faz parte desse processo de se conectar mais com o negócio do cliente, gerar essa percepção de valor e, sobretudo, perceber o que é valor para o cliente e trazer aquilo que é valor e, muitas vezes, mostrar algo que é de valor para o negócio dele, que acredito que muitas vezes nem ele tem essa noção, e vocês, além da visão jurídica, têm a visão de negócios, isso é imprescindível. Mas, voltando aqui, não é comum, não é algo normal de se acontecer, né? As pessoas acham que a experiência do cliente é algo que você faz, ou seja, vocês trabalham efetivamente na experiência do cliente, no sucesso do cliente, mas conta um pouquinho para a gente algumas das práticas que vocês têm que estão relacionadas a isso, a conseguir identificar, a essa conexão, a esse posicionamento, a essas entregas para o cliente. Conta um pouquinho do que faz parte desses, que acabam sendo processos internos de vocês também, que fazem com que isso seja possível e que seja tão bem feito. Uhum. Muito bom, excelente pergunta. Uma das primeiras, eu diria que a primeira coisa que nós fazemos ali após fecharmos, né, um contrato com o cliente na área empresarial, o início do onboarding dele é uma visita. Nós queremos conhecer o negócio do cliente. Eu acho que esse é o ponto de partida, porque muitas vezes o advogado, ele mantém, né, aquela distância do cliente, do negócio do cliente. Não, nós fazemos justamente o contrário. Peraí, eu tenho que entender do seu negócio, do seu mercado, porque eu não tenho como te atender, né, de forma estratégica, de forma preventiva, se eu não conheço. E não apenas conhecer o negócio, mas ter aquela chamada dor de dono, né? Então, assim, aquele olhar clínico para identificar aquilo que muitas vezes, para o próprio empresário, já virou simplesmente uma visão, né? Ele já não consegue, talvez, ter esse olhar tão clínico do que alguém que está chegando ali de fora consegue verificar. Às vezes aquilo está gritando para quem está olhando de fora. Está gritando para quem está olhando de fora e o empresário ainda não percebeu isso. Então, assim, tanto eu, quanto o Felipe, quanto nossa equipe ali de elite que faz esse atendimento desses clientes, nós estamos muito atentos a isso. Primeiro, a conhecer quem é o nosso cliente, qual é o seu negócio, como ele gera valor para os seus clientes e, a partir disso, a gente efetivamente entrar e poder participar desse negócio. E com essa visão específica de olhar de dono, de quem quer contribuir para que o negócio do cliente evolua e prospere. E o empresário, normalmente, ele acaba sendo um pouco solitário, né? Ele tem muitos planos, muitos desejos, às vezes tem uma visão mais ou menos clara de qual que é o percurso a ser construído para o crescimento do seu negócio, e nós nos posicionamos dessa forma, como alguém que consegue, pode ter o conhecimento necessário e pode auxiliar para que ele trilhe essa jornada do crescimento do seu negócio, da sua empresa. E efetivamente a gente vê que nós conseguimos contribuir com
com este cliente desta forma. É empresário falando com empresário. Empresário falando com empresário. Não é aquela empresário falando com advogado. Não, é empresário falando com empresário advogado. Então, nós levamos tanto a competência negocial, empresarial, quanto também a competência jurídica. Mas não apenas a competência jurídica. Opa, vamos seguir, trilhar esse caminho dessa forma? É a sugestão. E aqui nós, inclusive, do ponto de vista jurídico, nós estamos também respaldados. Né? Às vezes o empresário, vamos fazer assim? Ok, tudo bem. O negócio é seu, você que decide. Mas aqui a gente está com risco A, B e C. Prefere o D? Não, prefiro o B. Ok. Vamos seguir, mas sigamos de forma consciente e a gente pega a estrutura para que aquilo seja o melhor para o negócio do nosso cliente, né? E isso traz muita segurança também para o empresário. Eu acho que uma das grandes dores que talvez nós, advogados, né, ficamos querendo vender produto para o nosso cliente. Nosso cliente não quer comprar produto. Nosso cliente quer comprar segurança. Perfeito. Essa é a grande dor dele. É ele saber que aquilo que ele está fazendo, efetivamente, ele está fazendo de forma que lá na frente as coisas não vão se desandar como um castelo de areia. Por quê? Efetivamente, isso é o que muitas vezes acontece quando o empresário está trabalhando muito focado na sua operação e não está de olho ali nos riscos jurídicos que efetivamente ele está correndo no dia a dia. Então, quando nós oferecemos, né, todo esse suporte e damos essa segurança jurídica para que ele consiga desenvolver sua atividade e ainda de alguma forma contribuir com isso, acaba que é algo que tem muito valor para o mercado. Fantástico. Bom, como toda sala de reuniões ela precisa ter hora para começar e precisa ter hora para terminar, e a gente está chegando perto aqui do nosso tempo de 1 hora de reunião. E eu já quero te agradecer, Matheus, pela tua presença, pela tua vinda a Curitiba, para a gente poder gravar esse episódio inaugural da 2ª temporada do Sala de Reuniões. Meu amigo, você é um exemplo a ser seguido por milhares de advogados pelo Brasil todo. Você e o Felipe são realmente ícones da advocacia brasileira, de verdade. Não estou aqui rasgando seda, não, é verdade. Tudo isso que você contou aqui, tudo que eu conheço da história de vocês, o trajeto que vocês trilharam aí, como você mencionou no começo, a gente já está juntos aí há 7 anos, e o que eu vi vocês construírem ao longo desse período é algo realmente que é muito fora da curva da advocacia. Então, quero te parabenizar por isso, estender aqui também ao Matheus e toda a tua equipe, afinal de contas não é só Matheus e Felipe que construíram tudo isso, é Matheus, Felipe, toda a jornada e todas as pessoas que passaram por vocês, alguns que entraram e saíram rapidamente, mas ajudaram a construir isso, ajudaram a construir essa consciência sobre negócios, sobre tudo que vocês construíram. Então, parabéns a você e a toda a tua equipe lá de Montes Claros e de São Paulo, enfim, de todas as cidades onde vocês estão presentes. Flávia, abro aqui para você tuas últimas considerações, fica à vontade. Eu só tenho a agradecer também, e é muito importante para a gente, quando a gente traz convidados, que não só para validar aquilo que a gente fala como consultores, não é? Mas para servir como referência. Então, quando eu me formei, eu falei, eu não quero advogar. E depois de um tempo, como consultora, eu passei por alguns escritórios que eu pensava, eu advogaria se fosse um escritório assim. Então, essa referência ela é muito importante, porque é um mercado que essa visão empresarial ainda é muito nova, ainda são pouquíssimos escritórios, e eu penso que alguns ainda acham que a visão empresarial é só para quem advoga no direito empresarial e não tem nada a ver. E vocês estão aí para provar que não é. E essa referência ela é muito importante, e ela é importante para quem já está no mercado, ela é importante para quem vai entrar no mercado. E felizmente a gente conhece hoje eu conheço alguns escritórios que são
uma referência totalmente diferente. E o Valdemiro, quando contou a história de vocês, eu já tinha ficado encantada. Então, quando a gente cogitou de convidar para a sala de reuniões, eu fiquei muito animada, porque ele já tinha contado bastante, e ele sempre menciona vocês, então eu queria muito poder conhecer. E é muito importante ter essas referências, e é sobre a missão que nós temos também, de poder proporcionar isso, mas para que as pessoas vejam que isso é real, que tem pessoas, tem advogados, empresários e muito mais também do que isso, que estão fazendo a diferença no mercado e que são grandes referências, sim, e que precisam ser conhecidos. São histórias que precisam ser contadas e que vão além. Eu vejo que é um trabalho que complementa muito aquilo que a gente faz e que a gente quer, sim, dar cada vez mais visibilidade para que a gente possa ajudar o mercado, os profissionais, os estudantes, para uma advocacia que realmente faça a diferença para as pessoas que estão ali dentro, faça a diferença na vida dos sócios e faça a diferença na sociedade como um todo, porque a gente sabe que o impacto de um negócio de sucesso, e a gente vem de uma cultura que vê que social, que vincula social a trabalho voluntário, e o sucesso de um negócio tem uma função social muito importante, que muitas vezes não é compreendida, não se tem conhecimento mesmo, por uma questão cultural da própria sociedade que nós vivemos. Então, muito obrigada, foi assim, maravilhoso, foi um prazer, e que bom que nós temos a internet para poder fazer essas conexões também. Obrigada por essa grande participação e por essa grande referência aqui, começando a segunda temporada, assim, com chave de ouro. Muito bom. É isso aí. Matheus, para encerrar, eu quero que você conte um pouquinho sobre a jornada em Cannes. Como foi isso? E aí já fique à vontade para fazer suas considerações finais também. Acredito que foi um momento bastante simbólico, né? Afinal de contas, como eu disse, são quase 20 anos, né, só na advocacia, mas que também não começou na advocacia, né? Comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos de idade, era como office boy, né? A gente até conversava disso aqui antes de começar, e é isso, e desde aquela época buscando evoluir, buscando melhorar, buscando fazer diferente e ter essa jornada, né, premiada aí depois de 20 e tantos anos, né, de dedicação, de uma jornada também de forma bastante ética, com bastante trabalho, desenvolvendo a liderança, né? Já sou líder também há mais de 20 anos e contribuindo de alguma forma, né, como a Flávia bem disse, com a sociedade, né, com os nossos negócios, com os nossos clientes. Ter essa homenagem é realmente um momento que nos deixa muito feliz, porque coroa essa trajetória, né? E mostra que efetivamente aquilo que a gente vem desenvolvendo, né, a partir lá da nossa cidade, no norte de Minas, né, como você disse, começamos na advocacia também sem nenhum padrinho, sem nenhum patrocínio, né, mas de forma muito corajosa também, que foi algo que efetivamente impactou a sociedade. Então, é um momento realmente de muita felicidade. E já partindo aqui para as considerações, gostaria de te agradecer, Flávia. Realmente foi uma oportunidade estar aqui falando para toda a audiência aí da ELS, que é uma referência no Brasil hoje na área de consultoria especializada para o mundo jurídico, alguém que nós tivemos a oportunidade e a grande sorte, né, de termos ao nosso lado ali já há alguns anos, né, há 7 anos, e desde lá sempre nesses trabalhos, nessas conexões,
visando essa evolução e essa melhoria contínua, e daí também surgiu essa amizade, né, com todo o time da ELS. E para finalizar, queria só trazer uma frase que é: se eu cheguei até aqui, cheguei mais longe, foi porque estive no ombro de gigantes. E com certeza, Valdemiro, você é um desses gigantes a quem eu admiro muito e rendo aqui minhas homenagens. Muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Fico muito feliz e honrado por essa tua homenagem, e de verdade. Me sinto feliz e me sinto orgulhoso de tudo que vocês construíram. Então, sempre como Flávia falou, né, eu sempre falo de vocês, e sempre falo de vocês mesmo, é verdade, porque vejo os passos que vocês trilharam e a maestria com a qual vocês desenvolveram o que precisava ser desenvolvido. Não tinha, sem mimimi, né, lembro de algumas conversas nossas lá em Montes Claros: escuta, mas por que vocês não vão fazer isso? Não, porque tem que fazer. Foram lá e fizeram. As conversas difíceis, exato, né? Foram lá e fizeram. Então, meu amigo, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. Uma honra, de verdade, recebê-lo aqui. E que esse seja um de muitos que venham aí pela frente. Estamos à disposição. Joia. E para você que nos assistiu até aqui, também quero agradecer muitíssimo pelo seu tempo, pela sua dedicação. Volte e assista esse episódio por mais vezes, porque tem muita riqueza aqui. São mais de 20 anos de advocacia, é um escritório que tem mais de 20 mil processos ativos em sua base, é um escritório que está em múltiplas cidades brasileiras e começou, como o Matheus bem disse, sem padrinho, sem família no mercado jurídico, começaram do zero. Lembro, inclusive, de uma conversa que nós tivemos lá, quando vocês foram comprar os primeiros móveis para o escritório, que você e Felipe se encontraram e foram comprar os primeiros móveis para o escritório. Então, vejam, são histórias assim que precisam ser construídas Brasil afora. E eu fiz questão de trazer o Matheus para esse episódio inaugural da segunda temporada, justamente para isso, para motivar você que está nos assistindo a seguir uma trajetória. Não a dele, porque essa é exclusiva, mas a sua. E mostrar que a sua trajetória pode ser tão grande quanto ou maior ainda. Depende apenas da sua mentalidade e da sua disposição em pagar o preço para fazer acontecer. Então, vou me despedindo aqui. Matheus, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Flávia de Portugal, muitíssimo obrigado. E ficamos por aqui nesse programa inaugural da segunda temporada do Sala de Reuniões.